Olá, o meu nome é Mariana Fernandes e hoje eu vou falar um pouquinho sobre dois módulos que nós vimos na cadeira de Ética do curso de Administração da FURG 2021/1. E eu vou falar de dois módulos, iniciando pelo módulo 4, que fala de Ética e Responsabilidade Social, e do módulo 5, que fala do Código de Ética dos Profissionais de Administração. Então, vamos iniciar falando sobre a ética e responsabilidade social. Bom, uma empresa ética é uma empresa que possui uma política que age de acordo com a responsabilidade social. Então, é uma empresa que não somente visa o lucro, mas ela também se importa com a sociedade em seu entorno e a sua sociedade interna, né? Ela favorece a sociedade, é justa com seus fornecedores, clientes, funcionários, sócios e até mesmo com o governo. Ela possui coerência entre seus princípios e valores. Então, algumas das características de uma empresa ética é a conduta ética dos funcionários, ela praticar a ética empresarial e cultura organizacional e ela ter um programa de compliance. Esse programa é basicamente, principalmente em empresas de médio a grande porte, onde é um programa que visa fiscalizar as ações e verificar se as ações estão seguindo as normas de ética vistas no cronograma. Bom, agora falando um pouquinho de responsabilidade social, já que a responsabilidade e a ética empresarial, elas andam juntas, né? Então, a responsabilidade social é um conceito que traz as ações voluntárias de empresas que atuam em benefício da sociedade, assim auxiliando a sociedade, mas também a comunidade interna da organização. Quando a gente fala de responsabilidade social, nós podemos citar alguns exemplos como a inclusão social, onde uma empresa com responsabilidade social não entrega somente a inclusão vista em lei, ela já tem a inclusão já faz parte dela. Então, não teria somente uma pessoa com deficiência, por exemplo. Teriam diversos dentro do quadro e não somente pela legislação, mas pela inclusão, por essa sensação de inclusão que a empresa traz. Ela inclui diversos grupos, não ligando para raça, para cor, para gênero sexual, enfim. E também uma preocupação com impactos ambientais. Então, são empresas realmente preocupadas com a sustentabilidade e os problemas que podemos ver na atualidade. Então, quis trazer alguns exemplos da responsabilidade social interna, onde a gente fala um pouco de gestão de pessoas, saúde e segurança no trabalho, adaptação à mudança, gestão do impacto ambiental e dos recursos naturais. E agora, falando um pouco sobre exemplos de responsabilidade social externa, nós podemos citar empresas que ajudam a sua comunidade local, podendo ser somente para empresas menores, por exemplo, uma ajuda no bairro, onde está inclusa, ou dentro da sua cidade. Empresas maiores podem fazer mudanças em âmbito global, auxiliando não somente o local onde estão inseridos, mas um geral mesmo. As empresas com responsabilidade social, além disso, elas são muito positivas com seus fornecedores, consumidores e clientes. Elas têm uma preocupação com os direitos humanos e têm toda essa preocupação com os impactos do ambiente global. Então, um exemplo que eu quis trazer aqui é a Faber-Castell, por exemplo, que ela tem aquela política de reflorestamento, né? Com a produção de lápis, acabam que muitas árvores são desmatadas e eles têm a política de reflorestamento, que eu acredito que a gente possa considerar como uma preocupação global. Então, foi um exemplo que eu quis trazer. Além disso, temos algumas outras empresas, né, que falando um pouco sobre essa gestão de impacto ambiental, dos recursos naturais, por exemplo, produtos de cosmético,
que agora a gente pode ver bastante nas embalagens, que tem cuidado para ser cruelty free, que não prejudicam, não fazem testes em animais, que também é um assunto agora que, quando a gente fala de sustentabilidade, então tá aparecendo bastante. Outra coisa que a gente pode ver bastante assim em produtos de cosmético é na embalagem que traz aquele selo de 100% reciclável, ou seja, toda a composição daquele frasco é feito com plástico 100% reciclado, que é bem legal também. Então, algumas das ações de ética empresarial, elas podem resultar em um aumento da vantagem competitiva da empresa, senso de pertencimento dos funcionários, um atendimento das necessidades da população, melhoria na reputação da empresa para a sociedade e um maior valor agregado. E por que a gente fala disso, né? Nessa melhoria da reputação e um aumento da vantagem competitiva da empresa. Hoje em dia a gente fala muito de preocupação uns com os outros, preocupação com o ambiente onde estamos inseridos, né? Então, uma empresa que tem essas preocupações verdadeiramente e não somente faz por ações de marketing ou por mídia, são muito valorizadas pelas pessoas, né? As pessoas que têm essas preocupações em si, muitas vezes deixam de consumir alguns produtos porque estes não se preocupam com esses princípios, né? Por exemplo, eu mesma deixei de consumir muitos produtos por conta de testes em animais e enfim, né? Quando a gente vai buscar um pouco mais além, a gente acaba escolhendo empresas que realmente se preocupam com as mesmas coisas que nós nos preocupamos. Então, iniciativas das empresas com responsabilidade social. Algumas dessas iniciativas são a elaboração de um código de conduta. Então, o colaborador da empresa, ele sabe como ele deve se portar, qual a sua conduta para manter aquela organização uma organização ética, por causa do código de conduta. Outra coisa que eles podem fazer é criar canais de comunicação entre a sociedade e a empresa, onde mostrem como as coisas realmente são feitas e quais as ações que a empresa está realizando para realizar a responsabilidade social e a ética como um todo. Criação de programas de voluntariado, tanto internos como externos, né? Então, também outra ideia seria a participação em projetos que auxiliam a comunidade e campanhas internas e externas para práticas sustentáveis. Então, agora, falando da sustentabilidade em si, como estávamos falando antes, a sustentabilidade cada vez mais é um assunto muito importante para todos. Então, a frase aonde a sustentabilidade atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras suprirem suas próprias necessidades. Então, acredito que realmente a sustentabilidade é isso, né? A gente entregar para as próximas gerações o mundo, se possível, melhor do que nós estamos hoje. Ou então, pelo menos, que eles possam apreciar as mesmas coisas que nós apreciamos, né? Então, é todo esse cuidado com reflorestamento, reciclagem para não termos tanto lixo no planeta, cuidado com a água, enfim. Extrair realmente da natureza somente o necessário. Bom, então os 3 pilares da responsabilidade social são os pilares econômico, ambiental e social. Quando a gente fala do econômico, seria uma empresa que trabalha com transparência fiscal. Então, seria a responsabilidade social com o governo, em pagar os devidos impostos e, enfim. No âmbito ambiental, uma empresa que se preocupa com programas para preservação ambiental. E no âmbito social, uma empresa com boas práticas, que realiza crescimento profissional, motivação, valoriza a diversidade. Então, seria tudo isso que traz
que traz um funcionário feliz, né? Um funcionário satisfeito e uma sociedade que se sinta inclusa nesse cenário todo. Bom, então agora passando para o próximo módulo, eu vou falar um pouquinho sobre o Código de Ética dos Profissionais de Administração, que também é conhecido como CEPA. O Código de Ética dos Administradores traz quais as normas, princípios e políticas destinadas à profissão dos administradores. Ele é criado pelo Conselho Federal de Administração e também pode ser criado pelo Conselho Regional de Administração, aonde o funcionário está inserido. Ele é um instrumento que regula os deveres do profissional de administração para com a comunidade, o cliente e o outro profissional. É interessante a gente citar que o CEPA só é válido para administradores registrados nos CRAs. Então, para que serve o Código de Ética do Administrador? Ele serve para termos administradores satisfeitos, né? Então, administradores felizes. Ele serve também para estabelecer as normas do que é certo e o que é errado dentro das organizações. Ele delimita como o administrador deve realizar o seu serviço, né? Evitando que ele se aproveite de alguma situação ou que ele seja desfavorecido também. Ele serve para manter a ordem num todo. Então, o preâmbulo do Código de Ética dos Profissionais, ele é dividido em 8 capítulos, né? Sendo estes o capítulo 1, que traz as regras fundamentais, o capítulo 2, que traz as infrações, o terceiro, que traz os direitos, o quarto, que traz os honorários profissionais, o quinto, os deveres especiais em relação aos colegas, o sexto, os deveres especiais em relação à classe, o sétimo, da fixação e gradação das penas, e o oitavo, das disposições finais. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses capítulos, resumidamente, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, o capítulo 1, que traz as regras fundamentais, ele diz que são deveres dos profissionais da administração, novamente reforçando que somente válido para os funcionários inscritos no CRA. Então, é dever do profissional de administração zelar por sua reputação pessoal e profissional e esclarecer ao cliente sobre a função social da organização e a necessidade de preservação do meio ambiente. Então, agora falando um pouquinho sobre o capítulo 2, que traz as infrações. Então, são infrações disciplinares: a realização de atividade nos campos de administração sem o registro no CRA, a prática de atos de concorrência desleal, então não pode se aproveitar do colega, não pode roubar a vaga do colega de maneira desleal. Outro ato que é considerado uma infração disciplinar é a prática de assédio moral ou sexual no exercício da atividade profissional de administrador. Então, no capítulo 3 dos direitos dos administradores, um deles é que o administrador possa exercer a sua profissão independente de qualquer questão de natureza discriminatória e que o administrador também tem o direito de exigir a justa remuneração pelo seu trabalho. Capítulo 4 dos honorários profissionais. Os honorários e salários do profissional de administração deverão ser fixados por escrito antes do início do trabalho ser realizado. Então, é obrigatório que a gente receba, antes do início do trabalho, o valor a discriminação correta de quanto será o salário. Obediência às tabelas de honorários determinadas pelos conselhos regionais de administração como mínimos desejados de remuneração e
Também é dever do profissional requerer remuneração condigna na forma do presente Código, evitando o aditamento da categoria profissional. Bom, então, do capítulo 5, referente aos deveres especiais em relação aos colegas, o administrador deve evitar desentendimentos e deve auxiliar na fiscalização. Caso algum colega não estiver cumprindo o código de ética, deve informar seu supervisor, auxiliar para que isso não ocorra novamente. O capítulo 6, que fala dos deveres especiais em relação à classe, se trata do apoio às iniciativas e os movimentos legítimos de defesa dos interesses dos administradores e a difundir e aprimorar a administração, não somente como profissão, mas também como ciência. Capítulo 7, da fixação e gradação das penas. O artigo 11 diz que a violação aos preceitos e regras do presente Código podem trazer o cancelamento do registro profissional. Esse podendo ser cancelado de 6 meses a 1 ano, ou de 1 ano a 5 anos, se o profissional ter participado de uma falsificação de documentos. Então, por hoje era isso. Muito obrigada pela atenção.